Memórias do futebol maranhense. Começando mais o Memórias do Futebol Maranhense, hoje eu trago José do Lima Nunes, o Pelezinho, que foi revelado aqui no bairro do Anil e fez carreira no Sampaio Corrêa, no Maranhão e também no Motoclube. O Pelezinho foi tricampeão maranhense pelo Motoclube e campeão brasileiro pelo Sampaio Corrêa em 72. Tudo bem, Pelezinho? Tudo bem. Pelezinho, você nasceu aqui num bairro que é uma escola para revelar craque, aqui o bairro do Anil. A gente tem o caso do Pedro Buna, Carlos Alberto, tem o Gojoba, tem o Zé Zico, também mais recente o Kleber Pereira. É um celeiro de craque o Anil, né? Realmente, o Anil sempre foi um celeiro de craques. Do futebol amador anilense saiu muitos jogadores para a primeira divisão, inclusive Moto, Sampaio, Maranhão e até para fora do estado. Aqui do bairro do Anil, se você pudesse destacar dois nomes que tiveram realmente nome aqui em São Luís, quem seriam? São diversos, certo? A gente fica acanhado em citar só uns dois jogadores, mas tiveram bastante jogadores que se destacaram no futebol maranhense. Inclusive teve o Carlos Alberto, teve o Gojoba, teve o Coelho, teve Zé Zico, Pedro Buna. E são vários, foram diversos jogadores que fizeram no futebol anilense, como também no futebol maranhense. Agora, o pessoal diz que eu protegia bem a bola, apesar de ter um corpo franzino, né? E protegia bem a bola. Eu acredito que era uma das minhas virtudes dentro do futebol, era essa proteção da bola e também a velocidade, né? Eu me deslocava também bem e me saía muito bem do adversário. E aí então vamos começar a entender um pouco sobre a sua carreira, sobre o seu início aqui no Anil. Você teve aí a sorte de passar por uma escola de grande importância no futebol maranhense, que foi a escola do Anil, que revelou um monte de craques. Como foi a sua infância aqui dentro do bairro, Pelé? Bem, a minha infância foi uma infância, na época, uma infância que, inclusive, que tinha muito espaço para que a gente pudesse se desenvolver dentro do futebol, né? E era um tipo de brincadeira que eu mais gostei na minha vida, foi jogar futebol. E aqui no Anil, graças a Deus, o espaço é o que mais tinha. Para tudo quanto era lado, tinha espaço para você jogar futebol. E eu fui batendo pelada, jogando entre os amigos. E aquilo foi se desenvolvendo. E eu fui sendo olhado, né, pelos times amadores. E passei a jogar. Comecei no 1º de Maio. É um time bem próximo da minha residência, né, na época. Mas não cheguei a disputar o campeonato pelo 1º de Maio. Aí, quando estava próximo de disputar o campeonato, o presidente, que era o senhor Eli Serra Pinto, houve um desentendimento da diretoria e ele se afastou e nos levou para o Bahia. E eu disputei o meu primeiro campeonato amador, anilense, pelo Bahia, né? E tive a graça e a felicidade de, já no começo da minha carreira, eu me sagrar vice-campeão. No próximo ano, que foi o ano, isso foi em 1959. Em 60, eu já me sagrei campeão pelo Bahia. Inclusive, tem uma partida que me deixa muito, como se diz, na memória. Foi uma preliminar de Moto Sampaio no Nilzinho Santos e uma partida do campeonato anilense foi disputada lá na preliminar, que foi Bahia e Atenas, na qual nós vencemos o Atenas por 3-0, inclusive os 3 gols foram meus. Esperando qualquer rebote, eu sempre me dava bem. E na sua infância você se espelhava em algum craque, não só aqui de São Luís, mas de fora daqui de São Luís também? Naquela época você não olhava, não existia televisão. Você podia se espelhar em alguns jogadores do futebol brasileiro através do rádio. E eu, na época, me espelhava não, eu admirava muito, além de ser flamenguista, eu era fã do Dida, atacante do Flamengo na época. Pelo Anil, onde ficavam situados os campos e quais eram as principais praças de esporte daqui do bairro? Na época nós tínhamos aqui o campo 1º de Maio, realmente bem aqui da frente da minha casa.
tínhamos o Jordano Mochel, que na época nós chamávamos Campo do Nascente. Posteriormente foi feito o campo do Botafogo, que hoje é o Mário Santos. E qual era o clássico na época aqui no Anil? Olha, aqui nós tínhamos diversos clássicos, nós tínhamos Bahia 1º de Maio, tinha Cruzeiro com Nascente, tinha Bahia com Nascente. Na época o futebol aqui era bem, como se diz, era bem disputado. Os times eram equiparados, eram times, como se diz assim, equilibrados. Tinha diversos olheiros. Eles frequentavam muito futebol anilhense, porque, como foi dito no início, o futebol anilhense sempre foi celeiro de craques. E na época do Bahia, então, surgiu o convite para você jogar pelo Vitória do Mar, mas antes você passou por um período de testes no Sampaio Corrêa e no próprio Maranhão Atlético Clube. Realmente. Antes de aparecer o convite para o Vitória do Mar, eu já tinha feito uns testes no Sampaio Corrêa, inclusive no Maranhão também, mas só que nós não chegamos a uma conclusão a termos de salário, né? E aí eu voltei novamente, continuei jogando futebol anilense até que apareceu esse convite do Vitória do Mar, que inclusive já tinham levado uns meses antes, uns 3 meses antes, um jogador que jogava comigo no Bahia, e imediatamente eles procuraram me levar também, me procuraram entrar em contato com o Bahia, e rapidinho eu estava no Vitória do Mar e já no time titular. E como era formado o Vitória do Mar naquela época? Quando eu cheguei no Vitória do Mar, encontrei um goleiro chamado Batatais. Aí tinha Neguinho, tinha o Misael, sinal um grande zagueiro, um grande amigo também que eu encontrei no Vitória do Mar. Aí tinha o Vareta, que depois se transferiu para o Maranhão, tinha o Correia, que depois foi para o Motoclube São Luís. Aí no meio tinha João Cinco, que era da Estiva também, né? Tinha Zequinha, um rapaz que é justamente esse que era de Ribamar, que jogava comigo aqui no Bahia, estava há poucos meses. Tinha Pedro Bala, um que era da Maiova, centroavante, que passou a jogar comigo na frente. E João Cristóvão também era um outro jogador que era da Maiova, né? E vários outros que eu não tenho mais lembranças. E quem você considera o craque daquela equipe? Olha, o craque da equipe na época, a gente, por sinal, destacava como, eu acho, estava na defesa. O Vareta, o quarto zagueiro, era um jogador de extrema, como se diz assim, jogador clássico, um jogador duro na jogada, né? Mas era um jogador de boa qualidade. E após um curto período no Vitória do Mar, você foi, então, vestir a camisa do Sampaio Corrêa, levado pelo Antônio Bento, né? Eu já tinha sido sondado pelo Antônio Bento, como eu fiz antes, e joguei no Vitória do Mar uma temporada curta de um ano, aproximadamente 1 ano e 8 meses, e aí eu já estava me transferindo para o Sampaio Corrêa, com o Antônio Bento andava, me namorando, como diz na gíria no futebol, né? E veio na minha residência, por sinal, um dia e me fez a proposta, e aí eu acabei aceitando, né? Isso já no ano de 63. Também no Sampaio Corrêa não demorei muito tempo. E com 1 ano e pouco, já em 64, eu já estava me transferindo para o Esporte Clube Recife. Tem uma passagem também curiosa sobre a sua contratação no Sampaio Corrêa, que você ganhou um rádio de pilha como luvas. No Sampaio Corrêa, quando nós acertamos as bases salariais, o Sampaio Corrêa me ofereceu na época, era o salário mínimo. O salário mínimo que era na faixa de 15 mil cruzeiros. E um rádio de pilha, que era a novidade da época, um rádio de pilha, que por sinal durou muito tempo na minha vida, né? Foi, como se diz, a minha luva pelo primeiro contrato do Sampaio Corrêa. E na época do Sampaio Corrêa, quem era o elenco que formava o time? O Sampaio Corrêa nesse período era Joca, um goleiro, tinha Zé Raimundo também goleiro, aí tinha Bero, tinha Damasceno, tinha Edgar, que era zagueiro, tinha Decadela, que era maranhense, um bom zagueiro, e tinha na defesa tinha Valfredo, que por sinal era aninense, foi meu compadre, tinha o Milson Cordeiro, que era maranhense, lateral direito, aí tinha o Hélio, tinha o Chico. Isso eram os jogadores já fora do estado, né?
tinha o Santos, que era atacante, tinha Fernando, Peu, o técnico era, quando eu cheguei no Sampaio Corrêa, era Dario Pereira, era um senhor também, parece que era pernambucano. Pelé, e fala aí, treinador, você ao longo desses tantos anos de carreira, quem você destacaria como o melhor treinador que você já teve em sua vida profissional? Eu tive diversos treinadores, agora um treinador mesmo, além de ser treinador, ser um amigo, eu tive dois. Eu tive o professor Reinaldo de Maia, uma pessoa que dispensa comentário. Como homem sério na vida, que eu nunca vi um homem sério, tão sério como esse professor Reinaldo de Maia. Foi meu treinador uma temporada de uns 3 anos mais ou menos. O professor Reinaldo de Maia era um treinador que ele usava muito preparo físico, né? O jogador dele tinha que estar bem preparado fisicamente. Ele dizia que dentro de campo eram 11 jogadores contra 11. E o restante desse para o que fosse melhor ganhava, né? O treinador Reinaldo de Maia, ele era uma pessoa que ele exigia muita pontualidade. Ele não aceitava que o jogador chegasse, não só o jogador, como qualquer outra pessoa que se comprometesse com ele, chegasse pelo menos 2 minutos atrasado, que ele já estava para explodir. Ele é um homem que respeitava o direito dos outros, mas também queria que os outros respeitassem o dele, né? Era uma pessoa que era fora de série, um homem que eu não vejo mais nesse Brasil. Agora, o professor Reinaldo de Maia, uma vez, teve uma passagem muito importante, jogando Moto e Sampaio. Logo assim que eu tinha chegado no Sampaio Corrêa, e nós tínhamos um roupeiro chamado Mariceu velho, Mariceu pai. E Mariceu tinha um negócio de andar com um negócio de macumba, essas coisas, né? Aí, na véspera do jogo, Mariceu disse pra mim: vou mandar prender tuas pernas. Mariceu vivia dentro do moto, mas tinha uma paixão do Sampaio, né? Aí ele disse: vou mandar prender tuas pernas, amanhã tu não vai jogar, tu não vai fazer nada. O professor Reinaldo de Maia escutou. Nós tivemos o jogo e nós tivemos a infelicidade de não ganhar o jogo, essa partida. Era difícil. Na época nós perdemos para o Moto Clube São Luís, para o Sampaio. Mas nesse dia nós tivemos a infelicidade de não ganhar. Aí quando foi na terça-feira no treino, Mariceu apareceu por lá e ele levou uma baita da esculhambação do professor Reinaldo de Maia. Reuniu a gente e eu era, como se diz, a parte mais interessada no negócio, a parte mais visada. E aí ele foi explicar para nós todos, inclusive mais para mim, que eu e os outros não acreditassem nisso, que isso não existia. Que o futebol era dentro de campo e lá quando a gente não entrasse dentro de campo, entrasse em campo, aquilo ali tudo não tinha influência. Essa parte de macumba não existia, que não, ele ainda citava assim: se a pessoa que trabalhava com essa parte, se ele soubesse fazer tudo isso, por que ele não era rico? Ele sempre citava isso pra gente. Ele era uma pessoa que quando tinha essas coisas, ele conversava muito pra gente, para desfazer a cabeça da gente, né? Porque às vezes tinha jogador que achava que qualquer besteirinha podia influenciar no rendimento, né? Quando ele achava que nada disso tinha importância para o jogador de futebol, bastava ele estar bem fisicamente. E depois disso eu tive uma Massal que, com Massal nós conseguimos aí diversos títulos, tanto no Sampaio como no Moto, né? Ele primava muito também pela parte tática, tá entendendo? Já o professor Jean Maia é a parte mais física, mas foram bons treinadores. Ô Pelé, você sabe que aqui no futebol maranhense existem muitas histórias de dirigentes que falsificavam assinatura, que ludibriavam jogador, compravam juízes, enfim. N situações que eram feitas nos bastidores. Tem alguma passagem que você poderia citar pra gente? Eu escutava muito falar que tinha alguns dirigentes aí que faziam o contrato com o jogador e o jogador assinava 2 contratos. O contrato que o jogador datasse ou então preenchesse o contrato, esse ele amassava e jogava fora, né? E o outro que o jogador ficava limpo, esse é que ele ia preencher do modo dele, né? Como ele achava que devia ser.
alguns jogadores se manifestavam em oferecer fazer algumas ofertas para juízes, né? Isso são coisas que eu nunca presenciei, só através de escuta, de conversa, né? Na época que você jogava aqui, principalmente no Nilzinho Santos, tinha muito hábito da torcida jogar dinheiro pro jogador que fazia o gol, então apostar na própria beirada do campo. Você já saiu do campo com o bolso cheio? Não, nunca saí, mas recebi algumas ofertas, né? Por gols feitos, por partida ganha, sempre, não muitas vezes, nem todas as vezes, mas de vez em quando eu recebi algumas pessoas que me faziam essa oferta e eu de bom grado recebia, né? Porque não estava pedindo, sempre a pessoa vinha com... porque ele, não, rapaz, eu fiz uma aposta assim e tal, e o Sampaio ganhou, e tu foste... Eu digo, tá bem, obrigado. E então em 64 você acabou indo para o Sport Recife por indicação do Garrincha e do Gojoba. Conta como foi essa sua passagem pelo futebol pernambucano. Primeiramente eu fui indicado lá, apontado por Gojoba e Garrinchinha. Aí tinha um empresário que trabalhava na Vasco, aviador, né? E tinha muito contato aí com o Antônio Bento para trazer jogadores, ele trazia jogadores de Recife e também às vezes levava daqui. E havia esse xodó pelo meu lado, como eu digo assim, e ele vinha fazendo as ofertas para Antônio Bento mas eu não tinha conhecimento. Eu sabia que o Gojoba e Garrinchinha tinham me indicado para o esporte. Isso levou mais de anos. Esse empresário, Cisócio Guimarães, ele trazia a proposta para Antônio Bento, só que quando ele vinha com uma proposta, Antônio Bento aumentava, queria outra. E assim levou-se mais de ano isso. Quando foi um determinado dia, o Sampaio Corrêa treinava na Maiobinha, eu estava aqui no Maninho aguardando o transporte, e ele passou no carro dele, me viu e parou. Bora, craque. Aí ele me chamou de craque, ele disse, bora. Aí fomos, craque, é o seguinte, tem uma proposta aí para você do Esporte Clube de Recife. Você quer ir? Aí eu disse, quero, doutor, porque o senhor sabe que todo jogador tem aquela vontade de aparecer em outros centros mais adiantados, né? E aí nós estávamos na disputa aí do Maranhão, Piauí. Um determinado dia, desembarcava no aeroporto e já fui entrevistado pela imprensa, né? Sobre essa conversa, essa transferência minha para o esporte. E eu até no momento não sabia como é que andava essa transação. Aí passaram uns dias, ele já no mês de maio, por aí assim, houve o falecimento do pai do Gojoba, aí já veio o diretor do Esporte Clube Recife direto. Ele veio tratar do funeral aí do pai do Gojoba, né, do sepultamento, tudo isso, e já veio com o propósito de me levar. Depois do sepultamento do pai do Gojoba, tinha chegado em casa quando, uns 15 minutos após isso, chegou um motorista para me levar até o Hotel Central, né? Tinha uma pessoa que queria falar comigo do Esporte Clube Recife. Aí eu prontei e fui. Cheguei lá, era o diretor Antônio Palmeira, né? Diretor de esporte do Esporte Clube Recife. Conversamos ali, depois ele mandou eu subir pro quarto, aí me fez a proposta na época eu ganhava aqui no Sampaio. Eu ganhava 15, tinha passado para 30. Foi na época que chegou Sabarazinho, Jarbas, Porfírio Carioca, mais um dois que eu não tenho lembrança. O Sampaio Corrêa, como eu era titular, Antônio Bento me passou para 30, era de 15 passou para 30. E o esporte me botou 70 mensal e 600 mil de luva, né? Aí eu não tive outra alternativa a não ser aceitar, né? Aí ele procurou, se eu sabia onde era a casa de Antônio Bento, eu disse, sei. Aí nós podemos ir até lá, era na Rua Grande, né? E chegamos lá, Antônio Bento não tinha chegado, não estava em casa. Aí eu disse, mas bem que mora um diretor bem próximo aqui. Aí nós fomos até a casa do diretor lá, o seu Cláudio Ferreira, na época, né? Mandou a gente sentar, nós ficamos conversando e tal, nós vamos já na casa de Antônio Bento. Demorou, nós fomos para casa de Antônio Bento, chegamos lá e já estava lá em casa, na casa dele. Aí ele fez a proposta para Antônio Bento, na época, foi 1,5 milhão. Ele ofereceu na época para Antônio Bento aceitou na hora, né? E aí procurou na minha frente se eu queria isso. A opção aí, a opção
minha de querer sair, não é sair assim do Sampaio Corrêa, mas melhorar, né? Sair para um centro mais adiantado, como eu já lhe falei. Disse, então vamos fazer aqui o contrato e tal. Aí eu já estava no esporte, faltava era assinar o contrato, né? Aí ele disse, marcou o dia que eu tinha que ir para Recife, né? O Sampaio Corrêa ainda jogava, isso era um dia de quinta-feira, o Sampaio Corrêa ainda jogava domingo. Ele me pagou logo os 600 mil reais, 600 mil cruzeiros na hora. Era um monte de dinheiro assim no... Ai meu Deus, pra onde é que eu vou com esse dinheiro? Tem que ir em casa primeiro. Aí eu vim em casa primeiro, para depois que eu ia para concentração em São Paulo. 8 dias depois nós estávamos indo para Recife, eu mais o Gojoba e o Garrinchinha estava lá, né? Aí bem assediado pela imprensa, aquele negócio todo e tal. E você falou inclusive sobre um centro adiantado que foi o Ceará. Fazendo uma comparação entre o futebol cearense e o futebol maranhense, o que você poderia ponderar? Era a estrutura na época. Era melhor do que ficar mais próximo dos grandes centros do futebol brasileiro, né? Era melhor. Na época era melhor. Era mais adiantado, tinha mais vantagens, né? E foi também pelo Sport Recife que você teve 2 passagens aí inesquecíveis na sua carreira, que foram jogos contra a seleção da Alemanha e o Peñarol do Uruguai. Na época a seleção brasileira, a seleção da Alemanha estava fazendo uma excursão. Aí jogou no Rio contra a seleção brasileira e aí foi jogar em Recife contra a seleção Cacareco, que era a seleção pernambucana, né? E o pessoal diz que eu não me lembro assim bem, mas diz que a seleção pernambucana representava a seleção brasileira nesse jogo. Parece que era, se não me engano, eram 2 jogos. Uma foi no Rio contra a seleção mesmo brasileira, de Pelé e companhia, aquele negócio todo, né? E a outra seria no Recife, né? Contra o outro Pelé. Contra o outro Pelé. Graças a Deus, a gente saiu bem, um jogo de casa cheia. E nós tivemos a felicidade de ganhar o jogo de 1-0 com um gol de Gojoba. O Peñarol do Uruguai foi logo uns 15 dias depois. Essa partida eu não me lembro bem, não sei se foi 0-0 ou se nós ganhamos de 1-0 também, né? Ou foi 2-1, uma coisa assim. Essa eu não me lembro bem o score, só sei que nós não perdemos o jogo. E aí, com desentendimento com o Gentil Cardoso, que era famoso na época, você acabou encerrando seu vínculo com o Sport Recife. parece 66, o esporte houve uma mudança e que saiu os diretores, né? Houve uma mudança na diretoria e inclusive na parte técnica. Foi quando eles trouxeram o Gentil Cardoso e o Gentil Cardoso, quando assumiu, passou mais de mês lá, observando os jogadores. Logo que ele tinha trazido com ele uma opção de jogadores, né? 4 jogadores que tinham vindo do México e outros dos times menores do Rio de Janeiro. E ele passou mais de mês observando a gente, os jogadores antigos, né? A diretoria também, porque eu não conhecia os jogadores antigos, não tinha contato. E aí ficou nessa dependência lá da gente ficar treinando e sendo observado. Foi quando o Gentil Cardoso passou os treinamentos, uma parte pela manhã, outra parte pela tarde, né? Começou a fazer aquela distinção. Os jogadores que ele tinha levado, botava para um lado, tinha mais preferência do que a gente foi notando isso, a gente foi observando isso. Aí tinha jogadores já do esporte, jogadores que ele já encontrou, que já não estavam treinando, chegava lá, não treinava, ficava debaixo da arquibancada. Uma porção dos jogadores antigos ele foi mandando o esporte dispensar. No meu caso era diferente. Meu de Gojoba, ele me viu treinar diversas vezes, nós tivemos assim um certo atrito, não por disciplina minha, mas por falta de ser bem olhado, como os outros que ele tinha levado, que ele tinha trazido com ele, né? Mas ele não queria que eu saísse, ele queria me observar muito mais ainda, mas chegou um ponto que eu achava que não devia mais ficar no esporte naquela época. O diretor do moto lá doidinho me perseguindo para mim dar a decisão que eu vinha. Aí nós fomos ainda lá na diretoria falar com o diretor de esporte. E ele disse que não podia liberar. Podia liberar só depois que a gente desse a palavra dele, né? Aí um dia eu falei com ele, disse que não podia me liberar ainda, que eu tinha, como diz, eu estava nos planos do trabalho dele. Aí eu disse, mas como é que eu estou nos seus planos?
se o senhor já me olhou jogar diversas vezes, já me viu treinando diversas vezes, e se o senhor às vezes me coloca fora da minha posição. Aí eu disse para ele uma vez isso, conversando dentro do vestiário. Ele disse, não, mas eu estou querendo definir sua posição. Eu disse, não, a minha posição quando eu vim para cá era centroavante. Ele disse, não, mas eu quero lhe observar mais ainda, não posso lhe soltar ainda não. Aí eu cheguei a um ponto que eu tive que pedir mesmo, eu disse para ele que eu não queria massificar. Ele disse, você não quer massificar, né? Então eu vou dizer pro diretor lá, que era Leopoldo Casado, o nome do diretor de esporte, né? Para ele liberar. E quando eu fui liberado por moto, aí inclusive eu indiquei um jogador muito bom, que não treinava na época mais, né? E chegava lá no campo, não era visto, ninguém sentia a falta dele, porque senão um jogador muito bom, mas e aí eu indiquei esse jogador, o esporte na hora liberou. Foi um jogador de grande importância para o moto na época aqui, era o Chico. E aí então o Salomão Matar repatriou você para o motoclube e para o futebol maranhense. E nessa passagem então você foi tricampeão maranhense pelo moto. Eu cheguei aqui no Motoclube de São Luís, aí nós tivemos, o primeiro campeonato meu pelo moto foi em 66. Aí fomos campeões em 66, bicampeão em 67 e tri em 68. A base desse time era Vila Nova, Paulo, Alzivar, Alvim, Correia, e aí tinha no meio, tinha Ronaldo, tinha Ananias que estava no final de carreira, e na frente tinha Nabô, Zazico, Hamilton, era mais Rubens, um carioca, né? Mais ou menos desse time aí. Um time só com feras, dava espaço para mais algum outro time aqui no Maranhão disputar contra o moto? Era difícil disputar com moto dessa época, sinceramente, era botar em campo e perder, porque o moto era bem preparado fisicamente e também a parte tática, porque a gente tinha uns jogadores bastante experientes, né? Nessa época já. E dessa equipe tricampeã do motoclube, um elenco aí só com feras, que você poderia fazer um destaque? Olha, eu posso fazer um destaque entre 66 e 67. Eu posso dizer assim, Hamilton, porque é o jogador que jogava do meu lado, né? Ele vinha quase que assim, era praticamente já vindo mais para o final da carreira como para... E Hamilton, com a minha vinda e de Paulo, uma reformulação que houve no Motoclube de São Luís, Hamilton voltou a jogar e fazer gols nesse período, né? E por esse motivo eu posso destacar Hamilton. Mas tinha Nabô também, Zezinho corria bastante ainda, né? Você chegou a fazer mais de 200 gols na carreira, teve inúmeros jogos inesquecíveis. Tem algum gol que você lembra até hoje, um gol inesquecível? Posso citar o gol inesquecível, foi o gol que nos deu o título de campeão do Brasileirinho, que nós perdemos um jogo de 1-0 e eu empatei o jogo, né? Parece que o gol veio da esquerda, um cruzamento do nosso lateral esquerdo, Valdeci Lima. E eu entrei na frente do zagueiro, me antecipei na frente do zagueiro e toquei para o fundo da rede, né? Após o tricampeonato pelo moto em 68, você foi prestado ao Maranhão em 69 para as disputas do Nordestão. Como foi a sua passagem pela equipe do Parque Valério Monteiro? Foi uma passagem rápida e uma passagem que me deixou muitas recordações. Foi um período que eu sofri uma contusão no tornozelo e que quando eu comecei o ano de 70, eu tive uma volta aos gramados amarga pela seguinte forma, porque na época o Maranhão me deixou, depois que eu tive a contusão, foi um mês de novembro, por esse finalzinho de novembro, no jogo Sampaio Correia e Maranhão. E o Maranhão, logo imediato, teria um jogo, no domingo. Um diretor, que ele no dia seguinte, ele foi veio apanhar na minha casa para me levar para me fazer aplicação de banho de luz, que era na época chamado. E ele achava, não só ele, como o resto da diretoria, que era composta de Raul Guterres, Carrego Guterres e esse pessoal, né? Eles tinham assim que eu poderia jogar no domingo. Não tive mais condições de jogar até o final do ano, porque o joelho com o tornozelo ficou inchado totalmente. Eu só tive um tratamento melhor depois que o vice-presidente do Moto na época me encontrou um dia na Praça João Lisboa e me viu ainda com o pé inchado ainda, já no começo de dezembro, e foi que viu que a minha situação ainda era
era bastante difícil, né? Aí ele perguntou se a diretoria do Maranhão tinha me dado qualquer assistência. Eu disse, até hoje, no momento, não. Doutor Nonato, ele era um conselheiro do Maranhão na época. Ele, na mesma hora, ligou pro massagista não lembro se era do Maranhão, se era do Moto. Eu sei que imediatamente lá o massagista veio, aí olhou meu pé e viu com o pé ainda inchado. Ele disse, rapaz, esse é caso de nós temos que engessar. Imediatamente ele foi, comprou o gesso e veio na minha casa e engessou. Eu passei mais de um mês. Quando eu tirei o gesso, já no começo de janeiro, por aí assim, aí eu entrei, já fui liberado por moto, né? Moto, com salário atrasado no Maranhão, o Maranhão não me pagou. E comecei a treinar, como quem vinha de só de férias. E comecei a treinar, e um dia eu sentia o pé, outro dia não, assim que era, né? E quase eu pego um esgotamento físico, na época. Aí o moto começou a jogar, usar as partidas amistosas, mas eu sentia de mim mesmo que eu não estava jogando bem. Não era meu modo de jogar, minha forma de jogar não era aquela. E eu fazendo tudo para ver se eu voltava à forma. Não é coisa que eu quisesse relaxar, não. Jogou umas partidas amistosas aí, eu fui até de rocar para a ponta esquerda, jogar um tempo e tal, aquele negócio todo. E Dr. Bento por sinal, era o presidente do moto nessas alturas. Ele trouxe uns jogadores do Rio, na época, uns 4 ou 5 jogadores. Aí fez a estreia contra o Sampaio. Aí levamos de 3-0. 3-0 nesse jogo de Jamacampo. Tava no Sampaio. Já era do moto, tinha ele pro Sampaio de novo, né? E a infelicidade do lateral esquerdo, que era o Pereira, foi de Jama ter caído pro lado dele. Aí de Jamacampo deitou e rolou em cima do Pereira, né? Aí no dia seguinte, o Antônio Bento foi entrevistado, aí disse uma opção de coisa que ele não devia dizer dos jogadores. Inclusive, 2 jogadores que já permaneciam, já existiam no clube e dos jogadores que ele trouxe do Rio. Aí nós fomos para campo treinar, todo mundo revoltaram quando escutou a entrevista dele, né? Não quisemos treinar, a título de ter uma conversa primeiro com ele, né? E ele não compareceu. Aí não compareceu no primeiro dia, não compareceu no segundo, aí no terceiro dia ele apareceu. Aí tivemos uma conversa séria com ele, aí ele se desculpou perante a gente, que ele foi um momento de raiva, ele não tinha intenção de dizer aquilo e tal, aquele negócio todo, desculpa, né? Aí voltamos a treinar novamente, e aí ele me levou no médico na Santa Casa. Lá bateram um raio-x, como não dava nada, não deu nada no pé nessas alturas, mas eu sentia. Tinha dia que eu treinava, não sentia nada, mas tinha dia que eu sentia. E aí vinha para casa amargurados, preocupado com aquilo. Mas ele achava que, porque não tinha dado nada, ele achava que um dia, nessa entrevista, ele falou que eu não queria, talvez eu não quisesse mais jogar no moto. Se eu não quisesse que eu chegasse até ele e que pedisse para decidir o contrato e tal, aquele negócio todo. E aí, graças a Deus, com a graça de Deus mesmo, eu passei a não sentir mais nada no pé. Eu fazia um tratamento aqui com coisa de casa, né? Com coisa que a gente faz, assim, negócio de plástico, né? E passei uns 15 dias usando isso, só tirei quando o negócio murchou mesmo, né? E com isso, graças a Deus, eu fiquei bom e voltei a jogar bem. Estava para começar o campeonato, e Antônio Bento, meu contrato tinha terminado, e Antônio Bento não se manifestava para renovação. Mas eu tinha o vice-presidente, Manuel Gomes, não queria que eu saísse do moto. Ele disse, rapaz, mas eu não tenho mais como ficar no moto. Eu vou ficar, como é que eu vou ficar? Sem contrato? Ele disse, rapaz, aguarda mais um dia que nós vamos resolver isso e tal. E nesse período foi quando entrou o Sampaio Corrêa na negociação. O Sampaio Corrêa veio aqui através daquele diretor que eu citei antes, Cláudio Ferreira, né? E me procurou, veio na minha casa e eu desconfiei com a presença dele na minha casa e procurei o que ele estava fazendo. Ele disse, não, eu estou passeando e tal, vou fazer uma visita para ti. Conversamos e tal, negócio de futebol. Aí depois ele procurou que estava meu contrato no moto. Aí eu disse para ele que eu estava sem vínculo com moto. Ele me fez a proposta, eu queria ir para o Sampaio Corrêa de novo. Eu disse, depende da proposta. Aí ele disse, nós vamos fazer um contrato aí sem luva, 600 mil cruzeiros. Tá certo, eu topo, 6 meses, que é justamente o prazo que estava próximo do campeonato.
acertamos a base, eu passei para o Sampaio Corrêa, comecei a treinar, jogar, aquele negócio todo, e passei logo, não demorou muito para ser titular do Sampaio Corrêa novamente. E antes de terminar meu contrato, ele já estava me convidando para mim fazer um novo contrato. Eu achei estranho. Eu disse, mas por que assinar um novo contrato se o contrato ainda está faltando, acho que era uns 20 dias, quase um mês nessa faixa aí. Aí ele disse, não, porque tu sabe, a gente quer acelerar para o campeonato vir aí. Eu disse, não, mas não vai interferir na coisa nenhuma no contrato aí, nem no campeonato. Eu consegui descobrir que ele tinha feito um contrato porque não acreditava que eu voltasse a jogar. Aí eu fui claro com ele, disse, seu Cláudio, o senhor quer fazer um novo contrato comigo? Eu vou lhe dizer a verdade, é porque o senhor achava que fez um contrato curto, porque o senhor achava que eu não tinha mais condições de voltar. Aí ele foi realista, foi sincero e não negou. E tudo bem, porque eles também tinham feito o contrato e não deram entrada na federação. O contrato datado perdeu a validade, né? E aí, justamente, aí nós for fazer outro. Aí fizemos outro contrato e já foi numa modalidade diferente. Eu já pedi as luvas já foram 2,5 milhões, né? E o salário de 800. Aí não queria, achava que era muito pesado, aquele negócio todo. Na época o presidente do Sampaio era o senhor chamado Walter Zaidan. E chegamos a uma conclusão, aceitamos o contrato. Essa diretoria passou para o Salomão Rocha. Essa diretoria passou para ele, ele foi dirigir o Sampaio Corrêa, aí pegou tudo bagunçado, não sabia quanto o Sampaio Corrêa devia. Eu sei que entre salários eu fiquei, aí assinei uma nova promissória no valor de 5 milhões. Iniciamos 72, ele não aguentou dirigir o Sampaio Corrêa só, começou a faltar alimentação, essas coisas na sede e tal, começou, e o Sampaio Corrêa jogando, e o Sampaio Corrêa bem, né? Bem na fase aí, e graças a Deus o Jurandir Leite entrou e tomou a frente, ele mais uns outros aí, e botou tudo em dias. Graças a Deus esse período que houve essa Sampaio Corrêa não caiu de produção. O Sampaio Corrêa embalou de novo, embalou mais ainda. Na primeira fase do Campeonato Brasileiro, de 72, nós não fizemos uma campanha boa. Já na segunda fase foi que o Sampaio Corrêa disparou. E foi nessa época que vocês tiveram grandes dificuldades na disputa do Campeonato Brasileiro, inclusive pela questão de transporte. Tem uma passagem que vocês chegaram a Fortaleza algumas horas antes da partida contra o Fortaleza, né? Realmente, contra o Fortaleza nós chegamos horas antes do jogo contra o Fortaleza. Mas para te ver como é que o time estava bem na época, conseguimos vencer um jogo lá dentro do Presidente Vargas. Esse é um jogo de 1-0. E como foi a final daquele ano, Pelezinho? O Nilzinho Santos devia estar derramando de gente. Como foi a partida em si? A partida final foi dramática. Dramática porque eu me lembro bem assim que o Campinense era um pouco mais jovem. Não muito, mas era mais jovem do que a gente, o elenco do Sampaio, do Campinense. E aí nós disputamos 90 minutos corrido. Foi mesmo dramático nas jogadas. E porque era uma decisão de título, né? O Campinense saiu na frente com um gol, né? Ganhando de 1-0, não me lembro bem quantos minutos foi de jogo no primeiro tempo ainda, já no segundo tempo. Tive a sorte de fazer o gol do empate, que nos deu aquela vantagem de sair para os pênaltis, e Neguinho foi o batedor oficial. Afinal, o Neguinho foi importante nessa partida aí, porque ele bateu 5 pênaltis, converteu todos os 5. E aí o Nilzinho Santos veio abaixo, então. O Nilzinho Santos veio abaixo, campo cheio, super lotado nesse dia, foi uma festa muito boa para o futebol maranhense, também para a torcida do Sampaio Corrêa, né? Após aquela conquista de 72, vocês então foram disputar a final do Campeonato Maranhense contra o Motoclube, que era um timaço, né? E aí teve uma passagem muito interessante sobre essa final. Conta pra gente sobre essa particularidade. Realmente, essa decisão foi cheia de confusões dentro do Sampaio Corrêa. Confusões da seguinte forma, porque eu não tenho lembrança porque Jurandir deixou de jogar. Porque nós tínhamos terminado o campeonato no dia 17, o Campeonato Brasileiro, e no dia 23 foi a decisão. Campos, é o que eu me lembro, que era o segundo goleiro. Se adoeceu 2 dias antes do jogo. Também não pôde jogar. A alternativa foi Marçal colocar Zezé no gol, porque disse que já tinha jogado. E armou um esquema da seguinte forma, para que a bola não demorasse a chegar no gol. Não chegasse no nosso gol, ou melhor, não chegasse no nosso gol. E eu fui deslocado para a ponta esquerda, Vanberto entrou no meio, centroavante.
Então a linha ficou com Lima, Djalma, Vanberto e eu na ponta esquerda. E eu voltando mais, justamente para dar mais combate aqui, para fechar mais o meio, porque o Moto tinha um time bom. Tinha o Marco do Boi, que a gente chamava. Zé Branco, que era um artilheiro nato do Moto. Tinha Faísca no meio. Tinha Marins, que era um back bom, muito bom, zagueiro. E outros que eu não tenho lembrança agora, mas o time do Moto era um bom time na época. O resultado foi que nós ganhamos o jogo de 1-0 com um gol de Vanberto. Após aquela perda da seletiva em 73 contra o Moto, muitos jogadores foram dispensados do Sampaio Corrêa, inclusive você, que passou a disputar amistosos com Vitória do Mar, né? Foi dispensar alguns porque o Sampaio Corrêa paralisou as suas atividades. Só ia voltar no ano seguinte. Como o Djalma Campos, na época, era vereador, ele não queria ficar parado porque eu já estava com 31 anos, eu já achava que eu devia parar, porque naquela época a imprensa maranhense começava a pegar no pé da pessoa, quando a pessoa chegar a essa idade, achar que era velho. Então aí eu achava, já estava com vontade de abandonar. E Djalma Campos, não como era vereador e ainda jogava ainda, que ele era 5 anos mais novo do que eu, e levar alguns jogadores do Sampaio Corrêa para ficar jogando com ele, né, pelos interiores. Aí nós fizemos uma série de partidos aí. A gente falou aí sobre inúmeros jogadores ao longo da sua carreira, inclusive craques aqui que marcaram presença na história do nosso futebol, e tem um especial que você guarda com muito carinho, que é o Gojoba. O Gojoba nós jogamos junto, não só no Sampaio Corrêa, como também no esporte. E além de tudo isso, nós moramos juntos e hoje nós somos compadres. Eu sou padrinho de um filho dele, né? E nós temos uma afinidade muito grande, mesmo porque, quando nós garotos, nós começamos a bater bola juntos, aqui no Anil. Pelezinho, eu queria agradecer muito pela sua entrevista, não poderia faltar você como um dos maiores nomes do nosso futebol. E para finalizar, queria que você escolhesse um hino para a gente tocar agora ao final da entrevista, ou do Motoclube ou do Sampaio Corrêa. Pode escolher os dois se você quiser. Você me fizeste uma pergunta muito difícil, porque eu joguei nos dois clubes e eu não gostaria assim de escolher um, eu gostaria de escolher os dois. Beleza, então deixa o hino do Motoclube, do Sampaio Corrêa, e até uma próxima. Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. Sampaio Corrêa, do nosso esporte o mais antigo esquadrão. Sampaio Corrêa, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. Sampaio Corrêa, do nosso esporte o mais antigo esquadrão. Sua camisa encarnada verde e amarelo veste o gigante do esporte em constante duelo. Sampaio Corrêa, time de escola, maior torcida, tradição e futebol. Sampaio Corrêa, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. Sampaio Corrêa, do nosso esporte o mais antigo esquadrão. Sampaio Corrêa, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. Sampaio Corrêa, do nosso esporte o mais antigo esquadrão.
gigante do esporte em constante duelo. Sampaio Correia, time de escola, maior torcida, tradição e futebol. Sampaio Correia, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. Sampaio Correia, o nosso esporte o mais antigo esquadrão. Motoclube de tantas tradições, colocado entre os grandes vencedores. Teu nome vive em nossos corações e nos lábios de muitos torcedores. Campeão de 1000 feitos gloriosos, de heroísmo sem par e de coragem. Recebe agora mesmo, nesse instante, a nossa mais esplêndida homenagem. Ó moto surpreendente, time de fibra e de garra. Quando te lanças à frente, nenhuma defesa te barra. Nos gramados daqui ou de outro estado, honra o moto, o valor da nossa gente. Grande foi em todo o seu passado, ainda maior agora em seu presente. Nosso lema é vencer de ânimo forte, com justa fama de papão do norte. Marchemos nesse instante para a glória, na conquista de mais uma vitória. Ó moto surpreendente, time de fibra e de garra. Quando te lanças à frente, nenhuma defesa te barra.